Olá pessoal, tudo bom? Graça e paz do Senhor a todos. Estou aqui para nós darmos continuidade ao nosso estudo sobre família, que tem sido muito valioso para nós. Estamos falando aí sobre algumas características de uma casa para ser parecida com a casa do Senhor. Nós já falamos, se você lembra, nos vídeos passados, nós falamos sobre alegria, falamos sobre o temor, falamos sobre firmeza e falamos também sobre a gratidão. Eu quero mais uma vez te convidar para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 122 para nós lermos o texto que tem nos ajudado nesse estudo. Talvez você fale assim, nossa, mas nós vamos ler o texto mais uma vez. Sempre bom nós lermos o texto bíblico para nós gravarmos e deixarmos a palavra entrar no nosso coração para nós podermos meditar nela. Então vamos lá, Salmo 122 diz assim: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor. Conforme o mandamento dado a Israel, lá estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Queridos, eu quero dar continuidade ao nosso estudo. Conforme nós lembramos no início, nós já falamos de 4 características. E eu quero falar sobre mais uma hoje, que também é muito importante. Eu quero falar hoje sobre uma característica que é a característica da autoridade. O texto no verso 5 diz assim, que lá em Jerusalém estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Além do templo, queridos, na cidade de Jerusalém, naquela época, existia também, abrigava também o palácio real, né? Onde o rei, o descendente de Davi, governava naquela época Jerusalém. O trono de Israel e o trono de Deus nos passam uma ideia. Israel, o templo de Jerusalém nos passa uma ideia do trono de Deus exaltado, Deus sendo entronizado naquele lugar como um rei, apesar de ter um rei terreno, digamos assim, para a gente poder diferenciar, um homem governando sobre aquele lugar. Estes tronos, querido, do rei e de Deus, passam para nós um sentido, um significado de autoridade. A presença de Deus conferia a este poder ao rei em Jerusalém. A promessa de Deus em manter um descendente de Davi no trono de Jerusalém era uma garantia da presença de Deus em Israel. Então, se você quer que a sua casa também seja a casa de Deus, nós devemos entregar a Deus o domínio total do nosso lar ao Senhor. Ou seja, Deus não quer ser um visitante, querido, na sua casa, mas Ele deve ser o Senhor e dono de tudo na nossa casa. Quando Deus está no trono das nossas famílias, da nossa casa, tudo muda. Entregar o trono a Deus significa submissão e significa obediência. Então vamos lá. Onde é que nós queremos chegar aqui? Dentro de uma constituição de família hoje, nós temos o pai, o marido, né, o homem. Nós temos a mulher, a sua cônjuge, em submissão a ele, mas submissão no sentido não de ser obediência, o homem ser um ditador, mas a mulher estar junto com o homem na mesma missão, sobre a mesma missão que o homem, e temos os filhos. Sendo que o homem
O marido é a autoridade da casa. Mas para que a casa seja uma casa de fato parecida com a casa do Senhor, precisa existir a autoridade de Deus sobre a autoridade do marido. O marido, que é autoridade sobre o restante daqueles que estão na casa, seu cônjuge, seus filhos, precisa se submeter à autoridade do Senhor. Por conta disso, todos estarão submetidos à autoridade do Senhor. A autoridade da casa precisa se submeter a uma autoridade maior, que é a autoridade do Senhor. O Senhor precisa governar o lar e, usado por Deus, o marido, a esposa, se não tiver a figura do marido, vai governar o seu lar com as diretrizes passadas por Deus, com os caminhos mostrados por Deus, na forma que Deus demonstra que deve ser feito. Deus precisa ser a autoridade maior na nossa casa. Nós precisamos entregar o trono, o domínio da nossa casa para Deus, para que Deus faça na nossa casa e na nossa vida conforme Ele tem estabelecido para nós. Você sabe por que isso é importante, meu querido? Porque por melhor que eu faça, como cabeça da minha casa, cabeça da minha família, pela minha família, eu nunca vou conseguir fazer o que Deus faria por mim e por eles. Por isso preciso me sujeitar à autoridade de Deus, para debaixo da autoridade dele, exercer na minha casa aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem prometido. Eu preciso ser um canal de Deus para que a autoridade de Deus seja exercida sobre o meu lar, para que a autoridade de Deus governe a minha casa, governe o meu lar. E quando Deus passa a governar a minha casa, passa a governar a sua casa, as coisas começam a entrar no lugar. As coisas começam a entrar nos eixos. Deus tira tudo aquilo que está fora do lugar e coloca no lugar certo. Deus tira tudo aquilo que não deveria estar na nossa casa, na nossa vida, e bota para fora da nossa vida. Deus chama aquilo que precisa estar dentro da nossa casa e bota dentro da nossa casa, e assim Deus vai fazendo com que o nosso lar, com que a nossa casa fique uma casa cada vez mais parecida com a casa de Deus. Quando nós damos a Ele a autoridade para governar a nossa casa, para governar a nossa vida. A palavra diz para nós, queridos, que maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, maldito é o homem que confia em si mesmo, na sua capacidade de conseguir resolver todas as coisas e todas as situações. Quem pode resolver todas as coisas e todas as situações é o Senhor. Por isso nós devemos entregar a autoridade da nossa vida e a autoridade da nossa casa às mãos dele. Devemos entregar o trono da nossa casa para Deus. Deus deve ser o rei da nossa casa. Deus deve ser o soberano na nossa casa. Deus deve ser aquele que dá os comandos na nossa casa, que diz como as coisas devem ser feitas e como as coisas devem acontecer. E quando nós conseguirmos e aprendermos a fazer isso, dermos a Deus a autoridade da nossa casa, entenderemos cada um de nós qual é o nosso papel, não vamos querer ser os donos da verdade e entenderemos que tem um Deus que é autoridade e que está governando o nosso lar e fazendo por nós o melhor. Nós temos hoje visto e tem sido muito comum nos lares, nós temos hoje uma figura de um ditador.
quando existe a figura do pai, e uma figura de uma ditadora, se assim não tiver a figura do marido no lar hoje. Mas o importante é que a gente entregue, queridos, a autoridade, se submeta à autoridade do Senhor, porque o que o Senhor quer não é que nós sejamos ditadores nas nossas casas, mas o Senhor quer que a gente entregue a nossa vida, a direção da nossa vida, o trono da nossa casa para Ele, para que Ele, com a autoridade da casa na mão, possa botar tudo no lugar e governar o nosso lar e na nossa vida. No dia que nós entregarmos de fato a autoridade da nossa casa, o trono da nossa casa para Deus, nós vamos ver como as coisas vão melhorar. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. Você vai entregar para Ele a autoridade, mas Ele não será autoritário. Ele será um Deus amoroso que vai te ensinar através do amor como Ele tem feito e vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Entrega o trono da sua vida a Deus. Fala: Senhor, eu quero botar o governo da minha vida, da minha casa nas tuas mãos. Me ajuda. Me mostra o que eu devo, como eu devo fazer, como eu devo proceder. Eu quero que o Senhor seja a autoridade. Eu quero que o Senhor governe a minha vida, governe a minha casa e governe a minha família. Seremos tremendamente abençoados quando nós aprendermos a fazer isso. Entrega o trono da tua casa, querido, na mão de Deus. Entrega a tua vida, entrega a vida do teu cônjuge, entrega a vida dos teus familiares. Peça que Deus faça na tua casa e na tua vida a vontade dEle. Entregue a Ele toda a autoridade e você verá que será uma bênção a tua casa. Você verá que você terá uma autoridade, mas que agirá sobre a tua vida, sobre a vida da tua família com amor, com carinho, te demonstrando o que é melhor para fazer e fazendo por você e pela sua família sempre o melhor, tá bom? Que Deus te abençoe. Não deixe de continuar acompanhando o nosso estudo. Eu vou falar ainda sobre mais 2 características para frente de lares que pareçam com a casa do Senhor. Nós já falamos até aqui sobre 5 características e eu ainda vou falar sobre mais 2, tá bom? Continue acompanhando o nosso estudo, que eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa e abençoe a tua família.